Oi, gente, estamos de volta hoje para falar de um assunto que tem me esgotado bastante no internato de psiquiatria. O assunto que eu vou falar hoje, eu quero começar, com o texto da Marina Colasanti. Para que ninguém a quisesse. Porque os homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Apesar disso, sua beleza chamava atenção e ele foi obrigado a exigir que ela eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos de saltos altos, dos armários tirou as roupas de seda, da gaveta tirou todas as joias. E vendo que, ainda assim, ou outro olhar viril se acendia à passagem dela, pegou a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos. Agora podia viver descansado. Ninguém olhava duas vezes. Homem nenhum se interessava por ela. Esquiva como um gato, não mais atravessava praças e evitava sair. Tão esquiva se fez que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. Não saudade da mulher, mas do desejo inflamado que tivera por ela. Então lhe trouxe um batom, no outro dia um corte de seda. À noite tirou do bolso uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos. Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas. Nem pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido em uma gaveta e esqueceu o batom. E continuou andando pela casa de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda. Esse poema escolhi como entrada de um assunto que eu vou conversar com vocês sobre, na verdade, a opressão que as mulheres passam. A opressão que os homens fazem em cima das mulheres. 33%, segundo o Instagram, 33% do meu público, ele é feito de homens. E eu estou no internato de psiquiatria. E no internato de psiquiatria, eu tenho recebido todos os dias mulheres doentes, mulheres com doenças psiquiátricas, contando as torturas, que têm recebido dos homens. E aí, no internato de psiquiatria, me deu um estalo. Eu comecei a me dar conta do quanto até as mulheres, porque eu frequento, digamos, a igreja. Eu não vou citar nomes de igrejas aqui, não vou falar de religiões, mas eu frequento igreja desde, com 15 dias de nascida, eu fui levada para a igreja. Então, assim, eu posso falar sobre isso. E durante todos os anos, eu encontrei mulheres dentro da igreja oprimidas. E por que eu vou falar isso? Porque na igreja é ensinado aos homens que eles devem cuidar das mulheres como Cristo cuidou da igreja. E o que tem acontecido é que no internato de psiquiatria, nós temos recebido muitas mulheres, principalmente advindas de religiões, de igrejas, que estão sofrendo, que apanham dos seus maridos, que sofrem opressão, né? Então, por exemplo, é unânime, assim, quando a gente acaba o dia no internato de psiquiatria, que a gente se reúne, que a gente vai comentar, a gente diz, minha gente, como os homens torturam as mulheres. Tem mulher, por exemplo, que vai para o ambulatório de psiquiatria, o marido vai junto, ou ela apanhou no dia que vai, ou ela apanhou no dia anterior, né? Engraçado que teve um professor que disse assim, gente, prestem atenção,
no que elas vão contar para vocês, isso foi um certo ambulatório. E preste atenção na religião que elas vão dizer a vocês. E eu fiquei impressionada com o número de mulheres evangélicas que são agredidas pelos seus maridos. Aí eu comecei a me lembrar de uma igreja que eu frequentei, em que, por exemplo, esposas de líderes tomavam antidepressivo, diaconisas tomavam antidepressivo, esposas do diácono tomavam antidepressivo. Eu era adolescente e eu me lembro que eu disse assim à minha mãe: mãe, que coisa estranha, tanta gente na igreja tomando antidepressivo, o que é que está acontecendo? Eu me lembro que teve a esposa de um diácono que chegou e ela era torturada. Por exemplo, não pode trabalhar, porque tem que estar em casa para servir o marido. Eu não sou contra isso, sabe? Eu acho que tem mulher que cuida do marido, não tem problema nenhum. O problema é a tortura que existe por causa disso. Então, muitas me confessavam na igreja, por exemplo, o marido não gosta que trabalhe, quer que esteja em casa. Mas, por exemplo, se ela pega o cartão para fazer, ir ao supermercado ou comprar alguma coisa, ela é torturada, porque aí eles começam a dizer que elas não trabalham. Segundo elas me relatavam, meu marido não deixa eu trabalhar, mas quando eu vou fazer alguma compra, ele começa a me denegrir. Você não trabalha, você gasta muito na feira, você gasta muito no shopping, você gasta muito na alimentação. Quando a mulher trabalha, eles reclamam. E quando não trabalha, também. Então, assim, tinha homens, por exemplo, tinha um diácono na igreja, por exemplo, que ele ia ao emprego da esposa pegar o salário dela. E aí ela chorava demais. E aí ela vinha me contar a opressão que passava, porque tudo, homens, pelo amor de Deus, tudo o que vocês fazem, na verdade, é circundar a mulher. E nós estamos recebendo todos os dias muitas mulheres doentes no ambulatório de psiquiatria. O problema é que, agora no ambulatório de psiquiatria, eu acordei para o que existe. Gente, existe opressão com as mulheres em todas as profissões e em todas as religiões. Mas eu fiquei chocada porque, como eu sempre fui evangélica, eu posso falar com propriedade disso. Eu não posso simplesmente chegar aqui e falar, por exemplo, de mulheres católicas. Não, porque eu não conheço o sistema delas. Mas quando eu cheguei no ambulatório de psiquiatria, em que elas me confessam, por exemplo, que são torturadas todos os dias pelo marido, existem traições, tortura com traições, existem muitas mulheres doentes. Teve uma hora que, quando a mulher saiu, eu parei, eu olhei para minha colega e disse: nossa, como os homens estão adoecendo as mulheres. Então, assim, eles oprimem todos os sentidos, sabe? Com cobranças o dia inteiro. Você tem que fazer isso. Você tem que trabalhar. Você não tem que trabalhar. Você tem que estar em casa para me receber quando eu chegar. Você tá gastando demais comprando roupa. Você tá gastando demais fazendo tipos de tortura que vão cansando e adoecendo. Por exemplo, na igreja tem uma mulher que foi proibida de falar ao microfone pelo marido. Só que na época eu não tinha me atentado. Na época a gente ria disso. E aí aconteceu dela chegar numa época em que ela não saía da cama. E as pessoas me disseram: a esposa daquele líder tem depressão, toma antidepressivo. Mas são torturas que vão sendo acumuladas durante vários anos. Entendeu? Então, assim, o que é que acontece? Pelo amor de Deus, gente. O Instagram me disse que 33% do meu público é feito por homens. Gente, pelo amor de Deus. Eu estou recebendo, meus colegas, estamos recebendo todos os dias mulheres com doenças psiquiátricas, tá? De torturas ao longo dos anos. Ninguém aguenta isso. Se vocês pararem um pouquinho para estudar a história da humanidade, estudar a história de pessoas que são torturadas, um dia isso enlouquece. Veja as pessoas, por exemplo, o Conde de Monte Cristo. É uma história fictícia, mas de um homem que ficou na cela e que você enclausurado, você enlouquece. Você sendo oprimido o tempo inteiro.
E o que me preocupa é que no internato de psiquiatria eu me atentei para isso, de que existe também opressão com as mulheres dentro da igreja, entendeu? Então, pelo amor de Deus, esse poema Para Que Ninguém A Quisesse, ele mostra claramente um homem que ele fica podando a mulher. Como eu via com as mulheres reclamando na igreja. Ah, o meu marido reclama porque eu gasto demais. Ah, o meu marido reclama porque eu não trabalho. Ah, o meu marido reclama porque eu trabalho e ganho pouco. Ah, meu marido reclama porque eu não fiz o mestrado, porque eu não fiz um curso tal. E aquelas torturas. Tinha uma mulher que ela era formada. E ela me disse que o marido dela reclamava porque ela não trabalha na área em que ela era formada. Aí ela começou a trabalhar na igreja para poder, digamos assim, se sentir melhor. Ela me disse, porque como ela não tinha feito sucesso aqui fora, com a profissão, trabalhar na igreja fazia ela se sentir bem. E aí o marido começou a reclamar, porque ela estava gastando muito tempo na igreja e não trabalhava, e não ganhava dinheiro. Então assim, gente, tinham muitas histórias. E todas aquelas mulheres na igreja tomavam antidepressivos. E isso não é normal. Não é normal você chegar e você saber, por exemplo, que a esposa de um diácono, sei lá, de um membro da igreja, não levantar da cama porque está em depressão. Então, assim, pelo amor de Deus, gente, todos os dias, eu tô falando todos os dias, nós recebemos mulheres. Quando elas chegam na minha frente, elas começam a contar as torturas. E tem mulheres que me confessaram, olha, eu já estou há 8 anos sendo torturada pelo marido, e começam. Eu não vou falar nem da violência física, porque a violência física, eu acho que é uma coisa que não dá nem pra você conversar. Porque é um absurdo. Mulheres que apanham no sábado e vão pra igreja no domingo. Então, assim, eu acho que nós precisamos cuidar melhor das mulheres, né? Homens, pelo amor de Deus, vocês aceitaram casar, vocês aceitaram, digamos assim, os ensinamentos de Cristo, quando ele disse que você deve cuidar da mulher como Cristo cuidou da igreja. Tenham cuidado, porque às vezes vocês não percebem que aquilo que vocês dizem, que palavras oprimem, e que essa opressão, a longo prazo, uma hora, ela vai acabar adoecendo. Então, não é normal, de repente, por exemplo, quando me contaram, minha esposa não sai da cama, tá em depressão. Gente, isso não é normal. Aí depois você vai colher a história, né? Como a gente atende no internato de psiquiatria, você vai colher a história, porque é que a pessoa não levanta da cama porque tá em depressão. E aí começam as torturas, tem agressões verbais que denigrem, né, a imagem da pessoa. Então você tá todo dia. Como é que você chega na igreja, na frente de todo mundo, e manda a sua esposa calar a boca? Gente, pelo amor de Deus, eu via isso demais. Cala a boca. Gente, é assim, isso deixa a mulher muito triste, com vergonha. Isso vai se acumulando. E no internato de psiquiatria era direto isso. E tinham muitas mulheres, aí quando eu perguntava, qual a sua religião? Eu sou evangélica. O meu marido também é evangélico. Gente, pelo amor de Deus, engraçado que eu tinha percebido isso e comentei com uma amiga minha, que ela é evangélica. E eu até disse assim, Carol, pelo amor de Deus, como existem mulheres doentes? E aí, por coincidência, fomos atender no ambulatório e o professor disse, preste atenção, que a maioria das mulheres aqui maltratadas são evangélicas. Eu disse, meu Deus do céu. E aí eu comecei a me lembrar de toda a minha vida como evangélica, como criança, adolescente, da fase adulta, do que eu vi dentro da igreja. Eu achava estranho, eu perguntava à minha mãe, por que tantas mulheres tomam antidepressivos dentro da igreja? E aí eu comecei a juntar no internato de psiquiatria tudo que elas me confessavam na igreja, né? Das torturas verbais, das humilhações que existiam. Então, esse poema da Marina Colasanto, ela vem falar muito sobre isso. De um homem que ele começa a podar a mulher, ele começa a oprimir. Aí chega uma hora em que a mulher, ela está tão oprimida que ela perde o desejo pela vida. Você vê que chega uma hora no poema em que ela está em depressão. Ela não sente mais desejo, ela não sente mais vontade de fazer coisa alguma. Até que ele percebe que até ele perdeu o interesse por ela. E no final, quando ele tenta resgatá-la, ela já está numa fase tão sombria em que ela não consegue nem
mas resgatar a si mesmo. E é isso o que eu tenho visto todos os dias no internato de psiquiatria. Muitas mulheres em depressão por causa da opressão dos homens, tá? Aí você vai dizer assim, Aline, é só os evangélicos? Não. Eu estou falando com propriedade, porque eu sou evangélica desde bebê, e eu me atentei a isso, juro a vocês, agora, no internato de psiquiatria. Mas se você está me assistindo e você é budista, você é católico, ou você é espírita, você é muçulmano, independente da religião, cuide da sua esposa, cuide das igrejas, em geral, cuidem das mulheres, porque essas mulheres que nós estamos recebendo no internato de psiquiatria doentes foram mulheres que não foram cuidadas. Cuidem das crianças, cuidem das mulheres, para que no futuro eu não veja tantas salas psiquiátricas repletas de pessoas que são torturadas pelos seus companheiros. Tá, gente? Era só o recado que eu queria dar para você. Eu precisava desabafar, porque todos os dias eu chego muito triste de ver o que acontece e triste de me lembrar como eu acompanhei na minha fase de criança, adolescência, na minha fase adulta, aqueles homens que torturavam suas mulheres. Agora deixa eu ler aqui bem rapidinho. Tem uns comentários aqui. Deixa eu ver aqui quem foi que entrou. Teve gente aqui que entrou. Ah, gente, aqui, deixa eu ver se teve gente que... Maiara Vieira. Eita, Maiara, Aline. Olha teu DM depois, lindeza. Gente, eu não acredito que a Maiara... É a Maiara do Paulo, que estudou comigo. Nossa, que maravilha. Que saudade de você. Deixa eu ver outra coisa aqui. A live vai ficar salva assim. Maiara disse assim, a violência psicológica agora é crime, Aline. Educar essa mulher para que ela saiba que isso é violência, né? Com certeza. É muito triste o que você está relatando. E é o que mais aparece na clínica. Gente, eu tô muito triste. Gente, eu tô chegando tarde da noite em casa, do internato de psiquiatria. Eu só penso nisso. Todos os dias, mulheres torturadas, tomando inúmeras medicações. 4, 5 medicações por causa da tortura dos homens. Olha só o que a Maiara escreveu aqui. Violência psicológica é crime. E dentro da igreja? Você tá cuidando da sua companheira como Cristo ensina você a cuidar? Vamos refletir sobre isso. Beijos.